Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bruna Yasmin, sou professora de Ciências e Biologia de vocês. E hoje, na nossa aula de Ciências da oitava série, a gente vai falar um pouquinho sobre nutrientes. Especificamente, a gente vai trabalhar 3 tipos de nutrientes, né, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Mas isso não quer dizer que não exista outros nutrientes, né? Existem vitaminas, a própria água, né, que compõe grande parte ali do nosso corpo, né, do corpo de diversos organismos vivos, e que também é um tipo de nutriente. Essa aula ela é muito importante porque ela é como um complemento para que a gente entenda, provavelmente vocês já tiveram a aula de biologia da célula, né, como é formada ali a célula, quais são as organelas, né, que estão ali presentes internamente. Então, entender os nutrientes também é importante para que a gente possa entender o funcionamento também e a formação estrutural da célula, né, do nosso corpo, do corpo dos demais organismos vivos, né, dos animais, dos outros animais, né, estruturalmente e funcionalmente também dos organismos vegetais. Então, o que são, né, os nutrientes? Né? Como eu falei para vocês, se compõem estruturalmente e funcionalmente o corpo de organismos vivos, né, e atuam em diferentes funções, já que está ali proporcionando com que a célula ela tenha energia, ela desempenha as determinadas funções, né, de acordo com o tipo de célula que a gente está falando. Então, a gente observa o quê? Que os nutrientes eles são extremamente importantes no corpo humano, não só no corpo humano, como também nos dos demais organismos vivos, né? Seja vegetal ou seja os outros animais. E eles compõem moléculas importantes, né? Que são o que a gente já vem falando desde o início da aula, né? Que a gente começou, que são as células, né? Porque ela compõe tanto estruturalmente, formando a membrana plasmática das células, né? A parede celular das células, como também elas vão compor ali internamente para que aquela célula exerça a sua determinada função, né, para a qual ela é destinada. E ela também apresenta diferentes funções, exatamente por conta dessas funções que são desempenhadas pelas células. Então, os nutrientes, eles vêm como um essencial para um funcionamento e como também para a manutenção dos nossos órgãos, né? E de processos vitais para a nossa sobrevivência, né, enquanto seres vivos. Então, para dar início, né, aos nutrientes que a gente vai falar hoje, conversar um pouquinho, estudar, os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes, né, que a gente pode observar aí na natureza. E eles são formados basicamente, né, fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? E eles são a primeira fonte de energia do nosso corpo, né? Por exemplo, tem aí, ó, em caps lock a glicose. A glicose ela é a principal molécula que vai ser ali utilizada pelas células como uma fonte de energia, né? Que vai ali estar gerando o ATP, que é a adenosina trifosfato. Vocês vão conhecer isso mais para frente, né? Quando a aula foi essencialmente sobre a química, né? A química do nosso organismo, enfim, a química do organismo vivo, da célula, do nosso corpo, como funciona. Mas o que a gente precisa saber nesse exato momento, em relação a essa função, né, do carboidrato, como primeira fonte de energia das nossas células, é realmente essa produção de ATP, que é a nossa moeda energética, né? Então, a glicose ela vai estar ali atuando como a primeira fonte de energia da célula. O armazenamento ele vai se dar na forma de glicogênio, né, devido ao fato desse glicogênio ele ser liberado na corrente sanguínea e a partir disso conseguir chegar às células, né, aos nossos organismos e fazer todo aquele processo de manutenção dos nossos órgãos, como eu já havia citado para vocês. E quais são as fontes de carboidratos? As fontes de carboidratos são essas que a gente pode observar aqui na imagem. É tanto frutas, grãos, massas, então macarrão, pão, diferentes tipos de fruta, né, banana, mamão, uva, vão conter ali carboidratos que são extremamente importantes para a manutenção do nosso corpo, né, e o bom funcionamento das nossas células. Então, na organização dos carboidratos, a gente vai ter inicialmente os monossacarídeos. Mono por quê? Porque é uma molécula, né? Por isso que é denominado açúcares simples. Elas vão possuir entre 3 a 7 moléculas de carbono. Então, como a gente pode observar aqui nessa molécula de glicose, ela apresenta 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Por quê? Como a gente tinha visto anteriormente,
os carboidratos, eles basicamente são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, na molécula de carboidrato, precisa estar, é necessário, né, estar presente esses três componentes, né, essas três moléculas. Os monossacarídeos, eles são solúveis em água, né? Como eu já havia falado para vocês, a glicose é um tipo de monossacarídeo que vai fornecer energia ali para nossas células, né, como fonte primária. E outros exemplos é a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose, principalmente aqui a ribose e a desoxirribose, não que os outros não sejam importantes, óbvio que são, mas eles compõem, né, estruturalmente falando, né, a estrutura ali na formação do DNA e do RNA. Então, os monossacarídeos, como a gente pode observar, é de extrema importância para o nosso DNA, estruturalmente falando, para o nosso RNA e como demais funções ali que o nosso corpo vai estar exercendo. Aí a gente tem os disacarídeos. Os disacarídeos, eles são carboidratos que vão ser compostos, né, por duas moléculas de monossacarídeos. Então, a gente vai ter duas moléculas se unindo através de uma ligação glicosídica, que é basicamente um carboidrato mais o álcool, né? Como, por exemplo, a glicose mais a frutose. Enfim, no corpo, ela vai apresentar uma rápida digestão, né, pelas células, né, principalmente, porque para que a célula ela absorva, ela precisa quebrar esse composto, né, esse carboidrato. Então, os disacarídeos, para que eles consigam ser absorvidos pela célula, ele vai ser quebrado. E essa célula, devido a essa quebra, né, desse disacarídeo, desse carboidrato, ela vai ter uma rápida absorção, né, uma rápida digestão, e a energia ela vai ser absorvida mais rapidamente, né, de forma imediata. E os polissacarídeos, né, que também são chamados de glicanos, eles são compostos pela união de vários monossacarídeos. Então, a gente não vai ter um monossacarídeo ali, porque senão seria um monossacarídeos, porque senão seria, né, um monossacarídeo. A gente não tem dois, porque senão seria disacarídeos. Então, a gente tem o quê? A união de vários monossacarídeos. E essa estrutura, né, esse polissacarídeo, ele pode ter tanto uma estrutura linear como ramificada, né, e vai apresentar diferentes tamanhos, né, na sua composição estrutural. Ele é importante para diversos organismos, né, para nós, seres humanos também, e os artrópodes. Os artrópodes são aqueles organismos que são os insetos, que a gente sempre está ali junto no nosso dia a dia, né, então a gente convive com os artrópodes, né? São os insetos, as baratas, as aranhas, enfim. Todo esse conjunto de organismo que está ali, muito presente nas áreas urbanas. Por quê? Onde é que vai estar presente um polissacarídeo? Vai estar presente na formação do exoesqueleto quitinoso, que é formado de quitina. Então, essa quitina, ela impede com que haja o processo de dessecação, né, desses animais e eles consigam ali sobreviver e exercer suas funções na natureza. Outros tipos de polissacarídeos é a celulose, o amido e o glicogênio. O glicogênio, como eu falei para vocês, esse glicogênio é o que vai ser ali dissolvido no sangue, né, vai ser jogado ali no sangue para chegar nas células, né, que é a partir dessa utilização desse glicogênio que vai ser disperso ali para as células para que consiga chegar aos nossos órgãos direitinho e exercer o seu papel. Os lipídios, eles são moléculas orgânicas, né? São moléculas orgânicas, também são chamados de gordura, né? E a principal função é tanto estrutural, né? Porque a gente vai estar observando ali uma função de compor, né, a parede da membrana celular, da membrana plasmática das nossas células. Então, tem lipídios ali, tem gorduras ali formando essa parede celular, essa membrana plasmática da célula, como também tem uma função de reserva de energia. Essa reserva de energia é quando os lipídios eles vão estar ali acumulados e vão ser utilizados quando o nosso corpo precisa de uma energia maior para que o organismo consiga funcionar. Também vai compor hormônios como a testosterona, né, que apresenta colesterol, vai amortecer impactos. Quando a gente fala também na questão de ser o isolante térmico, porque organismos, né, animais que vivem em ambientes muito frios, eles necessitam de uma camada na pele de gordura maior para que eles consigam se adaptar a esse ambiente.
para que ele consiga se adaptar a esse ambiente. E a gente tem diferentes tipos de lipídios, né? Como os fosfolipídios, que estão ali na camada da célula, os triglicerídeos, e a gente encontra esses lipídios em diferentes alimentos, né? Que são óleos, né? Óleos vegetais, abacate, coco, semente, né? Como semente de amêndoas, na carne vermelha. Então, diferentes alimentos vão estar fornecendo para nós os lipídios como também um fator importante de fonte de energia do nosso corpo e que tem diferentes funções, né? Por último, da nossa aulinha, né, que já está aí chegando ao final, a gente tem as proteínas, né? As proteínas, elas têm um papel muito importante porque elas compõem, principalmente estruturalmente falando, o nosso corpo, né? A gente encontra proteínas em qualquer parte do nosso corpo. E elas são basicamente divididas em proteínas essenciais e não essenciais. As proteínas essenciais, elas são aquelas que a gente vai absorver a partir do consumo de alimentos externos, né? Seja carne vermelha, frango, peixe, grãos, né? Diferentes grãos leguminosas, como feijão, arroz, queijo, produtos de origem animal, leite, enfim, a gente vai tem uma gama, uma diversidade, né, de produtos, de alimentos, recursos que a gente pode conseguir absorver as proteínas. E as proteínas que são formadas por aminoácidos não essenciais são aqueles que são produzidos pelo nosso corpo, mas independente, ambas são extremamente importantes para que o nosso corpo ele realmente funcione e exerça suas funções vitais. Existem 20 tipos, né, de aminoácidos e as proteínas elas são formadas basicamente pela combinação de diferentes aminoácidos entre si, né? Então tem uma diversidade muito grande de proteínas que a gente pode absorver ou que é produzida pelo nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, compõe estruturalmente o nosso corpo, né? Porque tá ali, tá na célula, tá nos nossos músculos, tá nos nossos órgãos, né, internos. Enfim, todo o nosso corpo basicamente é composto de proteína. Vai também atuar no desenvolvimento celular e de tecidos, na manutenção de todos os nossos órgãos, né? E como exemplo a gente tem as enzimas, os anticorpos. As enzimas elas vão estar ali acelerando processos digestivos também, que tem ali o início na boca, passa pelo estômago, uma gama de enzima, né? Uma combinação muito grande de enzima no nosso intestino para acelerar o processo de digestão. Os anticorpos são aqueles que vão impedir a entrada de invasores, né? Então, são também proteínas extremamente importantes, né? Para o nosso corpo. A gente também vai ter a fibrina, que vai estar ali formando uma rede, né? Impedindo a passagem do sangue durante o processo de coagulação. A gente vai ter a hemoglobina, que vai estar ali transportando o oxigênio, né, para o nosso corpo. Então, as proteínas, elas são muito importantes, né? Elas têm um papel muito importante no desenvolvimento e no funcionamento do nosso corpo. Então, isso é a nossa aulinha de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem vir tirar comigo, né? E basicamente essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre nutrientes, né? E vai falar sobre os demais nutrientes que não foram abordados aqui. Esses 3 nutrientes eles foram abordados inicialmente pela grande importância que eles têm no processo de funcionamento e de formação das nossas células, mas todos os nutrientes eles são de extrema importância. Então é isso, meus alunos, uma boa noite a todos e fiquem bem.